Sejam muito bem-vindos a mais um Empreenda Nordeste. Meu nome é Lucas Bastos, estou aqui com meu amigo Luciano. Estamos com um convidado muito especial, Átila Leal, amigo de longa data, assessor de investimentos, especialista aí do mercado financeiro, gestor de risco, não é isso? Tem essa linha que eu trago. Muito bem. Átila, seja bem-vindo. Muito bem. Falar sobre dinheiro é sempre uma satisfação, porque sempre a gente aprende mais. E obrigado por você ter aceitado o convite, porque muitos dos nossos telespectadores não sabem sobre investimento. Então, sua vinda aqui é providencial para a gente trocar uma ideia, para eu aprender e para ensinar as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Valeu mesmo. Eu que agradeço, na verdade, o convite de vocês. Eu adoro essa parte tanto educacional, né? Uhum. É uma veia que eu também sigo, um movimento muito rede social. Comecei até através das artes marciais, né? Comecei dando aula de arte marcial e aí gostava muito disso. Então, eu acho que, até pensando no longo prazo, basicamente, eu ajudo a criar o meu próprio cliente, só que no longo prazo, né? Então, é muito engrandecedor estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero poder agregar ele. Excelente. Eu cheguei no conteúdo do Átila e fiquei encantado com o que eu vi no YouTube, porque ele tem mais ou menos o mesmo objetivo da gente, é o que a gente tem o foco, né, de trazer esse tipo de pessoa, que quer ajudar as pessoas que estão começando, que quer ajudar o empreendedorismo, o investimento das pessoas que mais precisam aqui na nossa região, que é mais desfavorecida aqui no Brasil, né? Então, a gente estava conversando agora há pouco sobre os tipos de conteúdo que tem no YouTube falando de investimento, que até é um assunto meio espinhoso, porque no Brasil tem muito picareta e é muito difícil para a pessoa, principalmente a pessoa mais leiga, que tá começando, tá mais sujeita a cair em golpes, a cair em pirâmides financeiras, esse tipo de coisa. Então, para começar, eu acho que seria legal entender como é que a gente filtra isso. A pessoa que está começando, como é que ela entende que ela está lidando com um negócio legítimo, com um analista financeiro de verdade, não com a pessoa que vai vender sonho. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que tudo se baseia na educação financeira, literalmente. É importante que as pessoas tenham o básico de conhecimento sobre educação financeira, até para poder ter um mínimo de filtro, né? Aquela coisa, se você sabe um pouquinho de qualquer coisa, é suficiente até para você não ser enganado em qualquer ponto da vida. Você tem um carro, pô, vou no mecânico, o meu carro deu um defeito. Se você não sabe nada, falar, tem coisas aí que precisa trocar. Às vezes é só um óleozinho que você precisa trocar de algum lugar que resolverem esse problema. Então, eu acho que o ponto principal, inicial, seria realmente a educação financeira. A galera começar literalmente a buscar conteúdo. E aí a pergunta é, como é que filtra o conteúdo? De onde é que a gente encontra conteúdo? Uhum. Então, assim, existe muito, assim, YouTube, rede social, até no próprio Google você encontra muita coisa boa, mas efetivamente a minha sugestão, até porque a gente não tem efetivamente como ter 100% de certeza da pessoa, é que você tenha várias referências e você faça literalmente um filtro. Então, o ponto inicial é ter a educação financeira, e a partir da educação financeira você começa a entender algumas coisas. Por exemplo, hoje a gente está com a taxa de juros muito alta, pagando 3,75 ao ano, ou seja, basicamente, no final de um ano, seu montante está ali rendendo, você renderia isso na taxa de juros. E se você dividir isso por mês, dá aproximadamente 1,08 ao mês, que não seria líquido, seria bruto, ainda tem desconto de imposto. Então, isso você tendo uma renda fixa, ou seja, em ativos mais seguros, garantidos pelo Fundo Garantido de Crédito, por exemplo, e aí vira uma pessoa e fala pra você, velho, eu tenho uma oportunidade massa aqui pra você, você vai ganhar 5, 10, 15, 20% ao mês. Aí eu te pergunto, faz um paralelo com a própria vida. O que é que você faz hoje que você tem um retorno de 15, 10, 20% numa empresa, serviço que você ofereça? A não ser que você seja uma pessoa que resolva um problema muito específico, e aí realmente quanto mais específico, mais conhecimento você teve, mais trabalho você teve para chegar naquele objetivo, você consegue ter até um upside maior na relação de retorno que você teria, né? Mas eu acho que é bem trazer para a realidade mesmo, né? Tentar encontrar ali um ponto de fazer um paralelo. Pô, será que realmente, se eu colocar, eu der pro cara aqui 100 mil, mês que vem eu tô com 110 mil, líquido? Então, existe algumas coisas ali que a gente consegue trazer, e principalmente a parte do educação financeira. Bem, e tratando de investimento e investimentos polêmicos, eu queria saber a sua opinião, Átila. Na internet tem vários youtubers, tem vários digitais influencers sugerindo e recomendando casas de apostas esportivas. Tem vários sites de apostas com um robozinho, com um aviãozinho, com não sei o quê. E até recomendando como
como investimentos e como para Renda você extra. ter uma renda extra. Perfeito. O que você acha disso aí? Rapaz, é isso, né? Eu acho que, até trazendo até uma referência de Star Wars, não sei se vocês gostam, mas é literalmente o lado negro da força, onde as pessoas tentam vender pedra como se fosse ouro. Então, o nome já diz, aposta. Mercado financeiro não é aposta. Mercado financeiro, você utiliza ele para otimizar o seu patrimônio. Inclusive, você não pode nem chegar ele como fim. Ele não vai ser ali, talvez, o que faça você enriquecer. 90% das pessoas que eu já tive contato, até os clientes que eu atendo, as pessoas enriqueceram empreendendo. Ponto. O cara descobriu um problema para ser resolvido, conseguiu resolver esse problema de maneira escalável, ganhou muito dinheiro. Sempre é assim. Pode ser, e aí muda de setor para setor. Pode ser o cara do agronegócio, pode ser um cara que cria um software, pode ser um cara que. Importa. Ele resolveu o problema, ele conseguiu escalar aquilo, ele ganha muito dinheiro. E aí, efetivamente, ele usa o mercado financeiro para otimizar o que ele tem, o patrimônio dele, para manter ali acima da inflação, para você não perder poder de compra. Só que aí entra a questão dos influencers. Hoje é muito fácil você pegar uma câmera e falar. Muita gente até fala que deu voz a muita gente, inclusive os idiotas. A galera pega, então pode falar qualquer coisa. E é aquela história de vender sonho. O cara vende a solução do seu problema imediato. Esse é o grande problema, o curto prazo. Se você pensa que você tem um boleto para pagar e o cara falou que se eu botar ali na roletinha eu vou ganhar, o cara mostrou, e aí ele pega um vídeo completamente editado, que ele vai fazer uma aposta, aqui, tá vendo? Eu tinha 100, agora eu tenho 4 mil. Quem é que não quer 4 mil reais em 30 segundos? Tá? Então, eu acho que o grande problema até da rede social é que você não tem especificamente um filtro. Você entra na rede social, se você digitar investimento, se o cara tiver a manha do SEO, do cara botar uma pesquisa ali, uma chave de pesquisa, que o que você digitar vai cair no conteúdo dele, então isso é o suficiente para você literalmente ter cair nessa armadilha, né? Então eu acho que o grande problema seria literalmente essa questão de a facilidade de você gerar um conteúdo e a facilidade de você vender um sonho, vender uma coisa, um resultado imediato. Curto prazo, aposta, sempre quando você vê alguma coisa assim muito imediatista, entenda que isso provavelmente não está muito a ver com o mercado financeiro, pelo menos da forma que a gente gosta de tratar, de uma forma mais profissional, para entender que é longo prazo, é tempo. Você precisa de tempo para poder otimizar o que você tem. Então esse é o grande dilema, né? O mesmo chamariz que você precisa para o que você usa para chamar as pessoas para fazer um investimento honesto é o mesmo que você usa, a mesma ferramenta você vai usar para passar a perna nela. Talvez as ferramentas são genéricas, né? Todo mundo usa uma ferramenta pro bem e pro mal. Eu digo isso justamente para enfatizar que não é a internet que é inimiga das pessoas, né? Pessoas querendo investir sempre existiram na história da humanidade. Sempre existiram, entendeu? E existe o ditado que todos os dias uma pessoa esperta sai de casa e todos os dias um besta sai de casa. Quando eles se encontram, fecha negócio. Então, isso aí é normal acontecer. Agora não precisa mais sair de casa, né? Internet é isso. O que acontece? Hoje as pessoas têm acesso à informação, elas têm que se informar, aprender e saber sobre investimento. Para poder não ficar acreditando em conversinha barata. Exato. Eu acho que essa visão até da informação, como você falou, ferramenta. A gente tem a ferramenta mais poderosa hoje, que é o celular, que se você quiser, você precisa do que você quiser agora. Você consegue achar a informação que você quiser agora através do celular. Mas dificilmente você conhece uma pessoa que usa isso para ser uma fonte de informação, uma fonte de conhecimento. Normalmente a gente usa o sentido oposto, ou seja, a facilidade de ter informação fácil faz com que a gente não pense. Ou seja, a gente está acostumado a não ter o trabalho de pensar, de ter o pensamento crítico, de refletir. Coincidência, eu conversei sobre isso hoje. E aí você tem um celular para ter uma resposta imediata. E é o que acontece quando você não está com o celular, você tem uma pessoa sem raciocínio crítico, sem... como é que faz isso? Até tá escrito, para abrir esse papel, puxa pelo outro lado. Pô, como é que abre aqui? Só lê, pô. Sabe, tipo, às vezes é isso, chegou a esse nível, né? Legal você ter falado isso, que eu li um artigo científico que dizia que a memória da humanidade está piorando, porque agora a gente precisa decorar cada vez menos coisas para lembrar das atividades essenciais do dia a dia, porque está tudo literalmente na palma da nossa mão, está completamente acessível, e a pessoa que não tem isso está em desvantagem. Mas assim, antigamente, quando era muito necessário armazenar conteúdo, sem a ferramenta dos discos rígidos, era muito mais difícil, né? Então, nossa mente era mais aprimorada para isso. A gente está piorando por um lado, mas tecnologicamente a gente está melhorando para compensar.
Mas para a pessoa que está começando honestamente, eu queria saber, até para você contar a sua experiência, Átila, como foi que você começou exatamente? Quais são os aplicativos que você precisa acessar? Se você já caiu em alguma coisa também, seria legal você contar. Beleza, vamos lá. Eu tô no mercado financeiro já tem 7 anos. Vai completar 8 esse ano. Eu iniciei como operador de bolsa, eu era day trader. Comecei através de uma empresa que ela é... A associação gosta de fazer a analogia que é como se fosse um Uber. Uber, você efetivamente usa uma ferramenta ali para você ser o transporte, usando o que você tem, a sua ferramenta. No caso deles seria um pouquinho diferente porque eles fornecem o dinheiro deles, você opera o dinheiro deles e ganhava uma porcentagem em cima disso. Eles ganhavam porque estavam te emprestando dinheiro, você ganhava porque estavam operando bem. Né? E aí eu comecei dessa forma. Logo no início, eu até estava contando para vocês mais cedo, os primeiros 2 anos foi só apanhando, porque eu não tinha entendido que era literalmente uma profissão. Então, e eu passo esse paralelo sempre. Hoje em dia, você quer se formar em qualquer coisa, você passa pelo menos uns 3, 4 anos na faculdade, talvez até mais, dependendo do que você queira fazer, para depois você ter um período de experiência, de vivência, e aí efetivamente você começa a ganhar dinheiro. Normalmente você não começa ganhando muito dinheiro, exceto poucas profissões que têm esse boom muito rápido, mas ainda assim, até para a profissão que você ganha muito dinheiro comparada com as outras, é pouco dinheiro para o que ela pode chegar. Estou usando um exemplo como se fosse um médico, por exemplo. Sim. Mas, efetivamente, quando eu entendi que era um processo que eu precisava passar por ele estudar, entender, aprimorar, passo a passo, ter um processo, foi aí que eu comecei a chegar no 0 a 0. E aí, nos 2 primeiros anos, foi apanhando, no terceiro ano eu comecei a ficar ali no 0 a 0. Passei 1 ano nisso, mais ou menos, só testando e efetivando, e aí foi quando eu cheguei à conclusão de que o que eu precisava, e mais um motivo de eu ter começado até falando, eu falo muito sobre gerenciamento de risco por isso. Porque eu entendi que, na verdade, você precisa proteger o seu capital. Ou seja, você tem que viver tempo suficiente para você ver sua estratégia dar certo. E para que você viva tempo suficiente dentro do mercado financeiro, no day trade específico, você precisa manter seu patrimônio, porque sua ferramenta de trabalho é o seu dinheiro. Acabou. Então é um pouco diferente, às vezes, quando você tem empreendimento, claro que você tem que ter um investimento na maioria das vezes, mas talvez o seu maior ativo seja seu tempo. Lá a gente usa o tempo e o dinheiro. E é muito difícil você ver o dinheiro, você perdendo dinheiro. Às vezes, tem até um estudo. É triste. Dá uma depressivo. É horrível. Então, assim, é uma coisa que é um mundo ainda que no Brasil é muito embrionário. Nos Estados Unidos, eles são uma coisa muito mais avançada. Lá, eles enxergam realmente como uma profissão, como uma coisa que você precisa estudar, estruturar para você ter ali sucesso. Aqui começou com o que está em hype hoje? O day trade, pronto, vamos vender sonho pra galera. Você vai comprar o seu coração, comprar seu cafezinho, fazer uma operação aqui, vou pagar minha gasolina. Velho, mais uma vez, curto prazo. Galera que oferece muita coisa de curto prazo, com expectativa de retorno, é literalmente aquele canto da sereia. O cara quer te vender alguma coisa, te empurrar alguma coisa. E isso é muito maléfico, porque não é a forma saudável que você vive em qualquer situação da vida, tá? Em qualquer setor que eu possa dizer. Então, efetivamente, você precisa entender, primeiro você aprende, você começa a treinar, você vai quebrar a cara várias vezes para você entender que na faculdade a gente falava isso, né, que na prática a teoria é sempre outra. A gente tá fazendo uma coisa, mas na verdade você aprendeu, não tem nada a ver, e efetivamente às vezes a vivência traz para você ali aquele traquejo, você entender o que, é que você precisa fazer efetivamente. Mas eu acredito muito que a educação financeira, até para quem está iniciando, para quem está começando, para realmente começar a investir, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, aprenda, entenda, consuma conteúdo, não use só um conteúdo como verdade absoluta, faça um filtro, assista vários, tente entender o escopo geral no sentido de conteúdos bons, conteúdos ruins. Ao longo do tempo você vai ouvindo algumas coisas, você começa a filtrar, você fala, esse cara aqui, ele fala uma coisa, mas ele prega outra, ele faz outra coisa. Então, isso acho que é o primeiro passo, até para você conseguir organizar, né? E até falando um pouco da minha vida hoje, eu migrei para assessoria de investimentos depois de 5 anos no mercado, 5 anos operando, exatamente. Eu migrei depois, passei 2 anos focado nessa parte. E hoje eu trato muito a parte dos investimentos e assessoria financeira. Até falar assessoria é difícil porque as pessoas não conhecem. Mas basicamente, eu sigo muito a linha do planejamento financeiro, tá? Porque o planejamento financeiro ele é muito focado no longo prazo, em o que é que você tem hoje, para onde é que você quer chegar, como é que a gente faz isso.
Então, o assessor, o objetivo do assessor é literalmente ser a ponte entre você e o que você quer para o seu futuro. O que é que você quer? Isso aí, cada cliente é diferente, cada pessoa é diferente. Você pode sonhar na sua vida, pô, meu sonho é ter uma casa de 3 milhões de reais. Mas eu posso falar com ele e falar, não, meu sonho é que eu eu tenha dinheiro suficiente para eu ter a opção de parar de trabalhar se eu quiser. Daqui a 20 anos. Então, é muito, muito direcionado e é muito personalizado. Eu acredito que o planejamento financeiro, a educação financeira te proporciona todo esse caminho. Então, por isso que hoje eu lido muito mais nessa linha. Diferente de chegar para você e falar, abre o aplicativo aí agora, compra o CDB e tal e já foi. Daqui a um ano a gente se fala, quando vencer. Isso aí, literalmente, é nada. Não estou prestando nenhum serviço para você. Então, é muito... Então você também tem que administrar o perfil do seu cliente, né? Porque você tem sua carteira, Exato. você faz seus próprios investimentos, você tem seu próprio perfil, mas para ser um assessor você tem que conhecer as diferentes estratégias para aplicar para cada cliente, não é isso, né? Basicamente, mais ou menos. Como é que funciona? Dentro do mercado financeiro, da assessoria de investimentos, você precisa conhecer o cliente para você entender o que é melhor para ele dentro do perfil dele. Então, são basicamente 4 informações do planejamento, inclusive falo isso em vídeo, 4 informações necessárias para você saber para montar um bom planejamento. Primeiro, você entender qual é o perfil do cliente. Dentro do perfil tem o perfil moderado, conservador e o arrojado. O nome já é meio sugestivo, né? O conservador é a pessoa que não quer correr tanto risco. O moderado é a pessoa que já tem ali aceita um pouquinho de risco. E o arrojado é a pessoa que assume risco. Eu entendo, eu sei exatamente o que é que eu tô passando, e a questão do risco é justamente um dos pontos que pesa para você medir, é literalmente o quanto você entende sobre o assunto. Porque se você não entende sobre o assunto, é muito arriscado você fazer aquilo. Sim. E aí se for de qualquer maneira, você vai se quebrar, com certeza. Então, primeiro, entender o perfil. Depois, entender quanto a pessoa já tem hoje, ou então mesmo que seja do zero, mas quanto ela tem efetivamente hoje para montar ela aqui no ponto A, chegar no ponto B. O ponto B seria, em quanto tempo você quer fazer esse planejamento, você quer acumular patrimônio, quando você quer parar de trabalhar, enfim. E o quarto ponto é quanto você consegue mensalmente fazer de acúmulo. Só que é muito fácil para uma pessoa que já tem uma vida estruturada dizer, eu posso juntar X. Só que o problema é essa galera que não começou, não tá nem nesse ponto ainda não entendeu que se gastar mais do que ganha, não vai sobrar. Inclusive, vai faltar. Sim. E vai ter que tirar de algum lugar. E esse foi um assunto aqui no bate-papo, eu e o Lucas aqui. Porque o nosso objetivo aqui é informar e instruir as pessoas que estão nos assistindo. Eu imagino esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui, um conteúdo para pessoas que não têm acesso a essa informação. E eu conheço um monte de gente que não tem acesso a essa informação. Aliás, eu já tive a oportunidade de estar com um professor de matemática que não entendia na prática o que era juros compostos. E o cara é bom. É professor de pré-vestibular, dá aula, as coisas é tudo complicado. Mas não adianta você ser muito bom se você não sabe aplicar aquele conhecimento em vida diária. Principalmente um professor de matemática, entendeu? Fazendo um bocado de bobagem, fazendo um bocado de cagada e perdendo dinheiro onde não deveria perder. E no Brasil é muito fácil, eu acho que no mundo todo é muito fácil você perder dinheiro. O difícil é exatamente você estruturar a sua vida para você adquirir um emprego ou um empreendimento que te dê uma certa liquidez mensal e com essa liquidez é que você vai fazer o seu futuro. E aí entra profissionais como você, que são capazes de gerir essa sobra, essa gordura, em outras áreas que a pessoa não atua. Perfeito. Legal. E você falou desse ponto do conhecimento, que é essencial. Eu pensei em trazer um paralelo, porque isso é muito importante para tudo que você faz na vida. Se, por exemplo, você não vai colocar todo o seu dinheiro, você não vai ser tão agressivo nos investimentos sem o conhecimento necessário. Eu acho que é proporcional, né? Quanto mais agressivo você quer ser, quanto mais grana você quer ganhar, quanto mais você quer multiplicar, mais conhecimento você precisa. Você não vai sentar num carro de Fórmula 1 sem saber dirigir. Então, pra gente que sabe dirigir já é perigosíssimo, então... Não, eu brinco que qualquer pessoa que sentar numa Ferrari, qualquer homem que sentar numa Ferrari para poder dirigir a primeira vez e você falar com ele essa frasinha mágica, ó, toda a responsabilidade é sua, você vai pagar se acontecer qualquer coisa. A pessoa não vai andar a mais de 20 por hora. Aliás, isso acontece com todo homem que compra
o seu carro zero. Ele sai da concessionária devagarzinho, morrendo de medo de encostar. Pista da direita. E com a Ferrari não vai ser diferente, não. Você fez uma analogia que me lembrou uma coisa que a gente falava, que o day trade é literalmente a Ferrari do mercado financeiro. Uhum. É assim, você tem que ter muito tempo de tela, muito entendimento, muito discernimento de... É o seu dinheiro. Pode ser o dinheiro da sua vida que você está colocando ali, como muitos fazem, de maneira responsável, obviamente. E você está colocando ela no risco. É literalmente, ó, você pegou seu dinheiro, botou em cima de uma fogueira. Tá alto o suficiente para não queimar de primeira, mas qualquer vacilo já foi. E é exatamente o que você falou. A sensação, quando você tem uma visualização de uma Ferrari, é essa. Você fala, velho, eu nunca farei isso. Mas se o cara fala assim, velho, espera day trade, o cara sabe fazer ali, você vai ganhar, vai pegar seu capital por 10, o cara não, eu vou. Sim. Ele tá entrando vendado na Ferrari, basicamente. Então, esse é o problema. Essa é a grande questão. Eu concordo com tudo que você falou. E eu conheço muita gente que entrou no day trade e que perdeu dinheiro. Sim. Inclusive, foi uma das que entrei, perdi, falou, não é para mim. Tanto é que agora na pandemia, um monte de amigos meus estavam operando e operar na bolsa com o mercado ascendente é lindo. Qualquer operação que você fizer, você ganha. Qualquer um fecha o olho e compra. Eu avisei todo mundo, ó, vocês estão ganhando dinheiro porque o mercado está ascendente. Mas quando entrou o mercado de lado, todo mundo patinou. Todo mundo patinou. E eu já previ isso antes e tentei entrar para fazer day trade, como muita gente estava fazendo e estava tendo sucesso, mas eu vi que não é minha praia, entendeu? Não é minha praia. Assim, eu não consigo. Aliás, eu aqui no meu prédio tinha um colega também dentista, mas que largou a odontologia e ele só fazia operação de day trade. E já faz isso há uns 8, 9 anos, isso. Trabalhar na Futura. E só day trade. Ganha vida só com day trade. É o único que eu conheço que entra líquido todos os dias, faz um monte de operação e dorme líquido todos os dias. Não faz swing de jeito nenhum. Mas assim, eu nunca vi ele operando na prática. Então eu até desconfio de pessoas que têm sucesso no day trade, porque a média da maioria é... Um dado que a gente tinha até na outra empresa que eu trabalhei é que 90% dos traders perdem, e é verdade. Assim como, se você faz um paralelo, 90% das pessoas que fazem vestibular para medicina também não passam. Assim como 90% das pessoas que fazem vestibular, talvez para odontologia, também não passam. Então, assim, é muito fácil você pegar um dado, colocar ele como uma verdade absoluta e tratar ali. Não, realmente, tá vendo? Isso aqui, todo mundo aqui perde. Mas, efetivamente, inicialmente você perde. Eu também perdi. Eu fui ganhar dinheiro depois de 3 anos, 4 anos depois. Então, por quê? Porque eu não entendi o processo. Porque também era desbravar um matagal com uma colher, não era nem uma faca. Sim. Era literalmente por onde é que eu vou. Não tem um educacional muito formado, não tem referências aqui no Brasil, não tem literatura no Brasil para você ler sobre day trade, sobre trade em si. Você consegue achar coisas bem superficiais, tipo assim, investidor, como ser um investidor a longo prazo e tudo mais, mas efetivamente para day trade você só acha referência nos Estados Unidos. E foi lá que eu fui buscar, depois de muito tempo de entender, falei, eu preciso buscar quem sabe. E aí comecei a estudar sobre gestores que operavam, e detalhe, operavam tudo, cara, desde o cara que opera moeda, né? O cara opera soja, milho, tudo que você imaginar, o cara consegue operar. E por que todos eles tinham em comum? E foi aí que eu cheguei à conclusão do gerenciamento de risco. Então, não foi das vozes da minha cabeça que eu tirei, não foi somente da vivência, a vivência também me trouxe muita experiência nesse sentido, mas efetivamente, lendo sobre, sei lá, 10, 15, 20 pessoas diferentes, inclusive tem um livro muito bom, até para quem quiser, tiver curiosidade de ver, que é Magos do Mercado, Market Wizards. Esse livro é muito bom, que é basicamente um compilado de entrevistas de vários traders que tiveram sucesso de diversos lugares do mundo. A maioria deles está situado lá nos Estados Unidos, mas todos eles, inclusive o cara faz uma síntese disso. Ele fala, não, a gente conversou com várias pessoas, todo mundo tinha uma estratégia diferente, todo mundo tinha a mesma visão da própria estratégia, ou seja, a minha estratégia é a melhor do mundo, eu sigo ela de olhos fechados, então é ela que eu acredito. E efetivamente todos eles sabiam, eu preciso manter meu capital, senão eu não vou ter moedinha para jogar amanhã. Pensa no cassino, você tem um cara de moeda. Pô, quero jogar todos os dias. Você pega todas as moedas e joga um dia, acabou. Você não joga mais nunca. Você não joga mais. Você tem que pegar mais moedas de outro lugar. Então, se você bota moedinha no bolso, o que tiver no esquerdo eu ganhar, eu boto no direito. Quando acabar o de esquerda, eu vou embora. Então, estratégia simples para você
ter ali uma disciplina de fazer alguma coisa. E olha que eu tô falando do cassino que é aposta, ou seja, a margem do cassino sempre vai ganhar. Mas a lógica é justamente a mesma. Você entender que você precisa gerenciar o risco nesse ponto, de entender que você não pode pegar todo o seu capital de maneira irresponsável e colocar tudo no fogo, literalmente. Você vai fazer, e eu falo isso para tudo, tá? Não seria só o day trade em si. O day trade porque é a minha área, mas sei lá, imagina um empreendimento que você vai fazer. Dinheiro da sua vida, você fala, velho, é a última tacada da minha vida, vou tentar fazer isso aqui, e se não for, pode dar tudo errado. Então, a lógica é bem essa. Eu, pelo menos, não consigo ser uma pessoa desse sentido. Apesar de ter operado day trade, ser muito arrojado, mas ainda assim, ainda mais hoje, com um filho pequeno, eu fico, velho, tem uma pessoa que depende de mim, eu não posso ser desse jeito, então, a vida também, né, você vai amadurecendo, você vai tendo mais medo, né, a verdade é. Você vai tendo mais medo das coisas, vai com as coisas que eu fazia, velho. E aí, ao longo do tempo, a gente cresce, né, nesse sentido. Sim. A gente tá vendo o Lewis Hamilton falando, você não vai querer. Mas uma coisa importante que eu vi em seu canal também, eu achei muito bacana, foi a incidência do governo nos ganhos. Primeira pergunta, como é que está a regulação disso? O quanto o governo toma dos ganhos? Precisa pagar imposto de renda, quem opera, quem ganha com day trade? O que eu suspeito que seja, né? Aí você me corrige se eu estiver errado. O governo não ajuda em nada para você começar no negócio. Sim, normal. Então, o risco é seu, mas se você ganhar, ele quer a parte dele. Exatamente. Nosso lucro. Exatamente isso. Você tem... Em alguns investimentos são isentos. Alguns investimentos são isentos de imposto de renda. Outros investimentos você paga imposto de renda em alíquotas tanto regressiva quanto progressiva. Normalmente ela é regressiva. Mas para day trade, para swing trade, você tem uma alíquota de imposto que você paga. Day trade é até mais caro, é 20% do que você ganha. Mas é só sobre o lucro, pelo menos, né? E você consegue deduzir o que você teve de perda para bater. É tipo um crédito fiscal que você tem. Imagina que você perdeu. Você declarou, velho, durante esse ano eu perdi 50 mil. Enquanto você não passar de 50 mil de lucro nos próximos anos, você pode deduzir um do outro. Ou seja, você não precisa pagar o lucro se você já perdeu. Tá? Na teoria ele fala, não, eu já tirei minha parte, porque ele também tira na fonte, não tem isso? Ele tira uma parte na fonte. Mas para day trade você paga 20%, para um swing trade você paga 15%. E aí tem umas regrinhas, por exemplo, até 20 mil de ações que você venda, você é isento desse imposto, tá? Mas, efetivamente, a lógica segue a mesma. Não tem incentivo nenhum para começar, e se você ganhar, você vai pagar uma partezinha, porque é assim que funciona, né? Aqui essa questão do governo nesse sentido é igual, acho que para tudo. Acho que para empresário é até bem pior, porque são muitas incidências tributárias que você tem, às vezes literalmente você tem um sócio majoritário que não te ajuda em nada, que é o governo. Então, te atrapalha muitas coisas. Se não todas, né? Bem complicado. Sim. E o que é que muda quando tem alguma grande movimentação assim na legislação? Por exemplo, a reforma tributária que passou agora. Boa. Vamos lá. Isso depende muito do que está escrito no texto, tá? Então, eu vou citar um exemplo do nosso contexto macro. Acho que até você tem mais propriedade para falar, né? Por conta da sua formação, mas assim, a gente ainda, no Brasil, a gente é um país emergente. Então, efetivamente, qualquer mudança, tanto de governo, quanto de tributo, quanto de regra, ela mexe muito com o mercado. Porque é muito incerto, a gente não tem muito lastro, digamos assim, de confiança, vamos dizer. O real, ele é muito novo, ele tem 27, 28 anos. Então, até pensando em planejamento financeiro, como é que você se planeja com uma moeda que é bem recente? O real é o que está até então se provando com o tempo, mas imagina, vamos fazer um planejamento financeiro com cruzeiro. Vai passar algum tempo, a moeda já mudou, ele já não vale mais nada. Então, até essa lógica de pensar no futuro, pensar no longo prazo, é recente. Mas, efetivamente, toda mudança pode mexer muito no mercado, tanto para cima quanto para baixo. E aí também entra uma questão que muita gente gosta de usar a notícia para poder tomar decisão. E eu sempre falo, velho, você está sabendo agora da notícia. Quem gerou a notícia já sabe disso, ele já se movimentou há muito tempo. Então, um exemplo, no dia da delação do famoso Joesley Day, a delação premiada dele. Velho, as pessoas que já sabiam, já tinham vendido as ações há muito tempo. E aí, no outro dia, quem chegou atrasado, vou vender, aí às vezes é um momento que ela volta. Existem muitas movimentações que a gente nunca vai saber, porque tá em um nível de
não sei nem a palavra que eu posso usar, mas tá um nível ali de sobriedade que a gente nunca vai saber. E, efetivamente, eu acho que a gente nunca vai ter todas as informações. A gente tem que eliminar o máximo de variáveis possível para justamente tentar se manter e manter ali a questão do próprio gerenciamento mesmo, né? De como é que eu me protejo de uma possível movimentação desse sentido, tá? Então vamos internacionalizar um pouco o capital para não ficar tudo preso no Brasil, um exemplo, tá? Sim, então o gerenciamento de risco também é isso, né? Você se preparar para as movimentações do governo também. Agora, para o que a gente pode se preparar, que é certeza, o que eu posso dizer dessa última reforma tributária mesmo, que passou, entre aspas, passou pela Câmara, está sujeito a mudanças para passar pelo Senado e se mudar alguma coisa volta para a Câmara e depois vai para a sanção presidencial. Então, mas dessa última você tá no seu radar, né? Você sabia disso que ainda está sujeito a mudança. E ainda tem uma segunda parte, não é isso? Não foi tudo. Efetivamente sempre tem, né? Assim, existe uma frase que a gente fala muito até lá no próprio escritório, coisa de mercado, que é no Brasil até o passado é incerto. Efetivamente, amanhã alguém pode dizer que não aconteceu nada da história que a gente aprendeu e é isso, entendeu? Então, assim, a gente sempre se prepara, mesmo que a gente não saiba exatamente para que lado vá, mas a gente já começa a entender o contexto e até preparar não só a carteira dos clientes, até porque o contexto muda sempre. Se muda um presidente, muda tudo. Se muda uma formação política ali, muda tudo também. Então a gente tenta se preparar para tudo. Obviamente a gente não vai acertar todos os cenários, mas a gente se prepara para todos. Então, literalmente, eu não sei o que vai acontecer, então eu não vou montar uma carteira para você enviesada só para um lado. Tipo, não, isso aqui é certeza que vai acontecer, isso aqui vai explodir amanhã, e se não acontecer? Aí você pode inclusive, trazer um prejuízo para o cliente que não faz sentido. Né? Sim. E do setor privado? Teve uma que me chamou muita atenção, porque é uma notícia que eu acompanho bastante no mercado de games, que foi a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A Microsoft acabou de fazer, acho que a maior aquisição da história do mercado e passou por um monte de agências reguladoras e tal. E eu vi porque o gráfico apareceu para mim no Twitter. Sim. Aí eu lembrei logo de você para fazer essa pergunta. Porque tinha uma parede no gráfico. Acho que e aí multiplicou muito o valor de quem estava preparado para essa movimentação. Então, que incide no dia a dia do trader, claro. Mas como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente toma decisão baseado nas notícias que chegam até a gente? Boa, vamos lá. Efetivamente, para você estar exposto àquela ação, a menos que você seja um insider, que você tenha uma informação privilegiada, é literalmente você ter exposição em cada coisa específica. Então, eu acredito no setor dos games, eu acredito no setor, sei lá, da exportação, eu acredito no setor do minério. Então, se você tem pequenas exposições em cada uma delas, você pode ter um cisne negro ali que vai acontecer, que a gente chama, a palavra que a gente usa é essa, um cisne negro, que mudança de, a maior empresa, talvez, de tecnologia do mundo comprou, então não tem como ela não subir, não tem como, todo mundo vai entrar de olho nela. Mas, efetivamente, no dia que essa notícia saiu, você não tem mais muito o que fazer. Já a parede que você falou do gráfico já aconteceu. Então, a gente até usa um jargão que compre no boato e venda no fato. Que é literalmente você, enquanto tá a burburinho, talvez ela compre, esse é o momento de você entrar. É você pensar de maneira anticíclica, não esperar acontecer para fazer, porque se aconteceu, já passou. Vou usar um exemplo do nosso cenário atual, trazendo para a nossa realidade do Brasil. A taxa de juros está altíssima e tem uma previsão de que ela caia. Efetivamente, você vai esperar ela cair para você começar a migrar para a Bolsa de Valores, que normalmente como funciona um ciclo é assim, né? Se a taxa de juros está muito alta, as empresas não conseguem se financiar, tomar crédito para poder até desenvolver, crescer, e efetivamente quando a taxa de juros cai, é um momento que o crédito está barato, as empresas começam a crescer mais, e as empresas que estão listadas em bolsas também têm uma valorização muito, como eu posso dizer, muito sensível, muito, assim, cresceu bastante o suficiente para você pegar o seu patrimônio ali, virar sócio da empresa e ganhar dinheiro com aquilo. Então, efetivamente, é você pensar de maneira oposta mesmo, literalmente. Não é você comprar quando está todo mundo querendo comprar. Não é você vender quando está todo mundo desesperado. A pandemia, apesar de ter sido um período péssimo para muita gente, mas para a Bolsa de Valores, se você tinha caixa, se você tinha liquidez, você comprava coisas de graça, basicamente. Muito baratas. Empresas que perderam preço, mas não perderam valor. A empresa continua do mesmo estrutura, tendo o mesmo valuation, o lucro dela que se manteve, só que por ser um período incerto,
E o mercado, ele é emocional, são pessoas, não existe mercado, a entidade de mercado a gente cria na cabeça, né? Mas são pessoas que estão ali fazendo com que o preço se movimente. E aquilo ali reflete muito a psicologia das pessoas, né? Então, efetivamente, efeito manada é uma coisa que é verdade, é verdade. Todo mundo tá comprando, pô, vou comprar porque tá subindo, vou comprar, vou ficar de fora. E aí muita gente fica presa na máxima histórica. Meu Deus, tá caindo, vou vender tudo. Aí o cara vende no prejuízo, quando na verdade ele poderia estar recomprando para poder aumentar a exposição, porque é uma empresa que ele acredita. Então, efetivamente, se preparar para algo específico, só se você realmente tiver uma informação muito privilegiada para você fazer isso. Fora isso, é você diversificar o suficiente para você estar exposto em todos os cenários, tanto se proteger quanto aproveitar. Acho que essa é a... Sim, legal você ter falado disso de preso na máxima histórica, porque me fez lembrar de alguns amigos que eu tenho, que eu não vou citar nome, que compraram Bitcoin em 2018, acho que tá... Eles estão lá... Não, se deu muito mal, porque comprou na alta. E aí diz, só vou vender quando passar de novo, não quero nem saber, perdi esse dinheiro se não passar. E aí fica lá. Mas tem uma... Eu já vi uma mecânica quando eu comecei a ler sobre... eu não cheguei a colocar dinheiro de verdade, só brinquei ali no fictício e quando tiver o meu a gente conversa. Mas existe uma maneira de você... eu não entendi o que eles chamam de operar vendido. Sim. Que você ganha quando a empresa ou quando a moeda, alguma coisa assim, tá perdendo, tá em queda. Você podia explicar como é que funciona isso também? Tá, posso sim. Efetivamente, você pode tanto comprar quanto vender. Tanto ações, moedas e qualquer outra coisa. Só que como é que você vende uma coisa que você não tem? Certo. Aí começa o grande problema. Porque se é uma coisa física, tudo bem. Eu vou comprar essa xícara de você, então você está me vendendo essa xícara. Beleza? Só que se eu quiser vender essa xícara e eu não tiver essa xícara, eu preciso pegar essa xícara de algum lugar, de alguém, para poder vender. Então é assim que funciona até nesse cenário que você trouxe aí. Imagina uma ação. Você tem uma ação, eu quero vender a ação. Para ele que quer comprar a ação. Eu quero vender a 10, ele quer comprar 10, mas eu não tenho. Então eu faço um acordo com você, apesar de que esse acordo ele não é formal. Quem faz isso, na verdade, é a própria... Ou a corretora, ou a bolsa, ou enfim... A plataforma. Programa. Exato. Eles já estão assinados entre eles. Isso. Já tem um acordo firmado. Então, a inteligência, o programa, pega o papel que você tem, dá para ele e ele vende para mim. Sem passar por nenhum ser humano, né? É uma operação automática. E quem empresta ganha. Você aluga literalmente. Você aluga o ativo para a pessoa, você ganha o aluguel. Talvez eu ganhe na valorização ou não, talvez ele ganhe na compra ou não, porque se eu ganhar ele não ganha, né, na verdade mas as 3 pontas na teoria ganham, tanto alugando quanto vendendo. 3 pontos de lucro, 2 pontas ganham, quem aluga, quem vende, quem compra, talvez não tenha o lucro, mas é muito, até um ponto legal de falar, é muito complexo você falar que a pessoa que comprou, exemplo, eu vendi a 10, ele comprou a 9. Ele teve prejuízo? Posso ter tido um lucro porque ganhei R$1 de diferença. Eu vendia 10. Eu comprei antes, eu vendia 10. Desculpa, vendia 10, ele comprou 9. R$1 de diferença. Certo. Aí ele comprou 9. Para ele lucrar, comprado, ele tem que vender a 10 novamente. Isso. Enquanto ele não vender a 10, na teoria, ele não tem prejuízo nem lucro. Ele tá com ativo na mão que tá oscilando ali o valor. Então, às vezes, a pessoa fala, mas é só uma 0, um perdeu, o outro ganhou. Se ele realizar, sim. Se ele esperar e vender para outra pessoa 10, efetivamente sempre uma ponta vai estar correndo o risco da batata quente na mão, né? Mas a lógica é você tomar emprestado de alguém para poder operar vendido. Eu tenho uma dúvida que vem antes até desses investimentos um pouco mais complexos. Como é que você orienta hoje? Vamos supor que tenha um telespectador nosso, alguém que esteja assistindo e esteja precisando de um agente de investimento para poder gerenciar os seus investimentos. Como você orienta hoje? Aquele investidor que é seguro, que não quer correr risco, o médio e o arrojado hoje. Quais são os investimentos que você recomenda para cada um deles? Boa. Depende muito do perfil. Você quer que eu assista pelo menos um modelo para cada? Então, vamos imaginar que o nosso internauta está ali juntando o dinheirinho dele e começando o capital está começando agora e ele não quer correr risco, porque, como é a maioria das pessoas, e ele quer um melhor retorno sobre o investimento dele e contrata você para isso. O que você sugeriria hoje, assim,
uma carteira de uma pessoa com esse perfil? Pronto, vamos lá. Uma pessoa que tem um perfil conservador, existem alguns pontos que a gente precisa entender dentro da realidade dela. Uma delas é, você precisa desse dinheiro a qualquer momento, ou seja, você precisa ter liquidez. Caso ela precise, muda um pouquinho a forma da gente montar a carteira dele. Por quê? São 3 pilares principais: segurança, liquidez e rentabilidade. Você só pode escolher 2 para funcionar muito bem, e um não vai funcionar muito bem, a vida não é morango. Você não vai ter tudo muito bem em todos os pontos. Então, se a pessoa é conservadora, ela sempre na grande maioria das vezes, ela vai optar por segurança e talvez uma liquidez. Pô, eu preciso desse dinheiro a qualquer momento, pode ser minha reserva de emergência. Então, você não vai ter uma rentabilidade muito boa no sentido de você ter ali talvez uma diferença de, sei lá, 5, 10, 15, 20% você pode ter numa ação se você comprar no time certo. Então, para uma pessoa que precisa de muita liquidez, talvez um CDB pós, ou seja, pós fixado, que ele vai receber o que efetivamente tiver na taxa vigente do momento. E por ele ter essa liquidez, a rentabilidade não é tão alta. Por quê? Lógica, literalmente, do empréstimo. Um CDB é uma emissão bancária que o banco fala, ó, eu estou te dando o direito, né, de você adquirir esse CDB, e efetivamente você vai me emprestar dinheiro e eu vou te pagar daqui a X tempo. Se você acordar com ele que vai ser daqui a 1 ano, ele fala, pô, eu não preciso ter esse dinheiro no bolso a qualquer momento, porque eu só vou pagar daqui a 1 ano. Então eu posso pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa, ganhar no spread, ou seja, eu ganho mais com outra pessoa e aí depois eu pago a ele. Diferente de, eu preciso desse dinheiro a qualquer momento. Então o banco fala, pô, eu não tenho como trazer isso aqui para um empréstimo para ganhar mais, vou deixar mais disponível aqui, mas efetivamente, no momento que você precisar, você vai ter, e eu não vou te pagar tão bem quanto eu pagaria se ficasse para 1 ano. Então, se a pessoa precisa de liquidez, do valor total que ela tem, um CDB, uma LCA, uma LCI. LCA e LCI são isentas de imposto de renda, então eu gosto muito de usar elas. Apesar de que algumas LCAs e LCIs têm carência de 90 dias, ou seja, depois de 90 dias você consegue mexer nela, então depende também dessa conversa. Mas para uma pessoa que não precisa disso, para esse momento que a taxa de juros ainda está alta, ela fala, pô, velho, pode pegar esse dinheiro aí, uma parte eu não vou precisar tocar por 1 ano, ou por 2 anos, 3 anos, não quero nem ver a cara desse dinheiro. A gente monta uma carteira, eu gosto muito de montar essa carteira, na verdade, onde eu utilizo a pós-fixado, pré-fixado e IPCA. Eu utilizo esses três indexadores. Não sei se vocês entendem sobre isso ou querem que eu explique. Eu preciso. Pronto, vamos lá. A taxa pós-fixada é literalmente você pegar uma emissão que você vai receber o que tiver vigente no dia. Pensa numa analogia talvez para te ajudar. O celular pré e pós-pago. O pós-pago você vai pagar o quanto você usou. Uhum. O pré-pago você já sabe quanto você vai ter de crédito. É só uma analogia chula mesmo, para vocês só entenderem a questão. Uhum. Mas basicamente, uma taxa pré, o cara fala, ó, daqui a 1 ano eu vou te pagar 15%. E Entendi. O acordo é esse. Eu vou te pagar 15% daqui a 1 ano exatamente. Então, efetivamente, se a taxa for para 20, você ganha 15. Se a taxa for para 5, você ganha 15. A taxa pós, você usa normalmente para uma liquidez imediata. Mas se a taxa for para 10, você ganha 10. Hoje ela está 13. Então, se por acaso a taxa cair, você tem ali não vou dizer uma perda, né? Mas você deixou de aproveitar esses outros 3 que você talvez ganhasse na outra ponta. Entendi. E o IPCA é a inflação. É literalmente você usar a inflação, que normalmente os ativos de IPCA e IPCA mais alguma coisa, ou seja, mais uma taxa, mais 6, mais 7. E historicamente a gente tem um dado que nos últimos 20 anos, se você tivesse qualquer coisa atrelada ao IPCA, mais 6 pelo menos, você bateria o CDI, ou seja, você bateria a taxa de juros, o valor ali da taxa de juros. Então, como eu falei, é uma carteira pensando em, eu não sei o que vai acontecer. A gente tem uma ideia que daqui a alguns anos a taxa de juros caia, começa a descer, e efetivamente não vai ter essa festa que é hoje de 1% ao mês. E você tem que ter, na minha visão, você tem que ter as 3 pontas, por quê? A taxa de juros está muito alta, você ganha no pós. No pré, você vai deixar de ganhar, exemplo, se for para 20, você tem 15, você vai deixar de ganhar esse 5. Se a taxa cai, você vai ter o pós rendendo menos, porque ele vai ter, o vigente vai ser o que tiver no momento. Porém, o pré vai estar garantindo ali que você pegue essa diferença. E como a inflação normalmente anda junto com a taxa de juros, o IPCA está sempre garantindo também que você tem ali o seu poder de compra mantido através do IPCA mais essa taxa. Então, essa seria talvez uma carteira que eu... normalmente é a que eu faço. É a que eu gosto de fazer para uma pessoa conservadora. Essa carteira rende mais ou menos quanto no período de 1 ano hoje? Depende muito da quantidade de quanto eu vou botar em cada posição, porque depende muito do cliente, depende muito do quanto o cara quer, mas gira em torno de 1% ao mês.
Assim, 1% ao mês bruto, que dá uns 0,8, 0,9 líquido. Então, é uma carteira que não é para você ter grandes ganhos, é literalmente para você fazer a manutenção do patrimônio. E, efetivamente, para você ganhar dinheiro de verdade, você precisa se arriscar um pouco mais, assim como tudo na vida. Então, normalmente, as pessoas que ganham muito dinheiro, elas entenderam que ela precisou correr risco de algum jeito. Então, eu preciso abrir um negócio que eu não sei se vai dar certo. Eu preciso pegar uma dívida, talvez milionária aqui, para tentar fazer uma expansão do meu negócio que eu não sei se vai dar certo. Eu tomo risco. Então, efetivamente, a ideia é que você tome pouco risco, até com a parte pequena da carteira, né? Você pegar, como eu falei, não é forma irresponsável de pegar 100% do seu valor, colocar no risco e vamos ver o que vai dar. É ali você pegar 20%, 30% da carteira, que normalmente é um ponto de inflexão que pode mudar a sua vida. Se esses 30% cair, o que você ganha na parte mais segura mantém, então você fica ali mais ou menos no 0 a 0. Se esses 30% subir, às vezes você pode multiplicar seu patrimônio por algumas vezes. Tá? Entendi. Mas, efetivamente, a ideia da montagem é sempre... É muito complexo, porque depende muito de pessoa para pessoa, tá? Não é tão simples quanto parece. Não sei nem se parece ser simples, tá? Mas muita gente que eu falei já achou, achava que era bem mais tranquilo. Não, tem muitas variáveis que a gente tem que considerar. Ainda bem que dá pra voltar no vídeo agora, né? Inclusive, perdão aí pra galera, caso eu tenha buscado demais, mas Não eu tá acho ótimo, que é isso. precisa ser mais conciso possível para ser pontual. O investidor mais arrojado, entendeu? O que você está operando hoje e o que você recomenda? Porque o maior problema, e assim, até nas histórias que eu vi de investidores, principalmente em filmes e tudo, falar, eu quero que invista tudo, a pessoa perde tudo. Perde tudo, entendeu? Na prática, a gente sabe que não perde tudo, mas você perde boa parte do seu capital. Você tem uma desvalorização quando 10, 20, 50%, 60%, principalmente na bolsa. Tem como perder tudo? Tem. Mas como é que você trabalha com esses investidores? Antes de você falar isso, é bom a gente ressaltar que é bom a gente datar. A gente está falando de julho de 2023, porque os mais arrojados, os mais... quando você precisa se arriscar mais, são os que mais mudam de tempos em tempos, não é isso? Então, os investimentos mais arriscados que você faz hoje não necessariamente são os mesmos que você vai fazer no futuro. Perfeito. E até pontuar uma coisa, né? Isso não é ação de compra, tá? Nem nada que eu falei aqui não tome como uma verdade, porque, mais uma vez, eu não sei sua realidade, eu não sei onde é que você tá, o que é que você tem, então eu não acho que talvez o que o cara falou ali vai ser a solução da minha vida, porque a gente não vai ser, tá? Então é uma coisa bem, bem pontual. Mas assim, vamos lá. Você tem algumas formas de você utilizar o mundo da renda variável, inclusive da parte que eu gosto muito, da parte de renda variável, bolsa, ações, enfim. Hoje, pensando até no formato do nosso escritório, a gente tem uma mesa de renda variável que é focada nisso. Então, por mais que eu entenda, não sou eu que decido. Não sou eu que fala assim, velho, vamos fazer isso. A gente tem uma mesa com mais de 10 operadores, inclusive os 2 heads, são 2 pessoas sensacionais, assim, muito inteligentes. E eles estão diariamente vendo ali as ações, vendo as coisas. E normalmente quando eles montam, por a gente entregar isso para uma pessoa, talvez um cliente ali que... Eu sou arrojado, mas no dia que ele perde dinheiro, ele não gosta. Não, eu sou arriscado. Tá aí. Eu te garanto, ele não vai gostar. Então, pensando nisso, a gente sempre monta estruturas, operações estruturadas usando derivativos. Não sei se vocês conhecem as opções. São também muito mal faladas, porque muita gente usa a opção como uma alavancagem, e, na verdade, a opção surgiu como uma proteção. Os derivativos são muito usados para, um exemplo, safras. O cara é produtor rural, a safra dele só vai ser vendida daqui a 20 dias, mas pode acontecer do dólar talvez cair e ele não ter o valor que ele acordou ali no contrato. Então a gente usa ali o derivativo justamente para você ter essa garantia, tipo um seguro. Você paga um seguro que caso caia, você meio que está vendido na moeda, por exemplo. Você ganha nesse movimento de mercado. Entendi. Governos costumam fazer bastante isso com commodities, petróleo, principalmente. Exatamente. Ponto normalmente que as pessoas usam são as commodities. É exatamente isso. Fazem hedging em commodity utilizando derivativos. Então, a gente monta assim, sempre opções estruturadas, operações, né? Não são opções, operações estruturadas com opções, onde a gente sempre tenta deixar o risco mais flat possível, ou seja, a pessoa não vai correr tanto risco. Não é ela comprar uma ação qualquer e deixar aí para daqui a, sei lá, sabe quantos anos. E cada uma delas tem um objetivo diferente. Vou citar até o exemplo que você falou. Você falou, quando a bolsa estava ascendente, era muito fácil, comprava em qualquer lugar, você ganhava dinheiro. E quando a bolsa está lateral, você faz o quê?
Porque a gente vai agora tratar do custo de oportunidade. Vale a pena você pegar, sei lá, R$1 milhão, colocar na bolsa, passar 2 anos da bolsa lateral, ou seja, do dia que você entrou até o dia que você saiu, ela está no mesmo valor, ou seja, você não teve nenhum tipo de valorização. Você perdeu com a inflação, inclusive. Você perdeu com a inflação. Ou vale a pena você deixar numa renda fixa, ganhando ali 13% ao ano, onde você, sem fazer nada, sem correr tanto risco, vai estar ali ganhando esse valor. Então, tudo é custo de oportunidade. Porém, existem pessoas que falam, eu não gosto de renda fixa, eu quero estar em bolsa. Como é que eu faço para, nesse momento, ganhar dinheiro? Essas operações estruturadas, uma delas é focada em taxa. Ou seja, você faz essa operação com as opções, onde você tem direitos e deveres das opções, e dependendo do lado que você entra, você recebe um prêmio por participar daquela operação. Então, literalmente, você é remunerado por estar participando daquela operação. E aí você começa a ganhar taxa. Você ganha taxa de maneira recorrente, digamos assim. Montou a estrutura, passou o primeiro mês, ganhou uma taxa de, vamos imaginar aqui, sei lá, 2%, 3%, 2%. Ao longo de um ano, talvez você ganhe mais do que o CDI. Normalmente ganha mais do que o CDI. Você ganha ali uma taxa recorrente, que faz sentido você ainda assim estar em bolsa, mas você não está perdendo um custo de oportunidade, que seria basicamente comprar a ação e esperar que ela suba em algum momento. Então, a parte de renda variável é um mundo, sabe? Tipo, dá para ter, nossa, você imaginar. Até se você falar assim, velho, eu não quero esse negócio de deixar a volatilidade flat, não. Me bota aí numa coisa arriscada. Eu posso perder meu dinheiro todo, mas eu posso ficar por 5. A gente consegue montar alguma estrutura em cima disso. Talvez com opções também, que é uma coisa que você consiga alavancar. Mas assim, normalmente não é nem o que a gente oferece, nem o que a gente prega. Por quê? Pela experiência que a gente tem, não vale a pena o custo-benefício. Talvez você ganhe uma vez, mas quando você perder, você vai odiar a gente, por qualquer motivo. Mesmo que a gente já tenha feito você ganhar várias vezes em algum momento. Uhum. E aí você vai chegar e falar assim, velho, eu odiei, não quero. Então, existe esse problema, né? Esse porém, mas dá pra fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí, até pelos próprios cenários. A bolsa tá subindo, é só comprar que ganha. Beleza. Com opções você consegue comprar e ganhar dobrado, por exemplo. Tipo, existem formas de você montar operações estruturadas ali, com as próprias opções que você consegue fazer isso. Então, velho, dá pra fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Legal. Eu queria entender esse ponto que você trouxe é a plataforma que te remunera por você participar dessa ação que você citou, porque ela está dividindo com você as taxas, a premiação que ela ganha pelas outras operações? Você está perguntando como cliente ou como assessor? Como cliente mesmo. Tá. Eu entendi. É o assessor que ganha por participar daquela ação? Por colocar a carteira do cliente naquela ação? Não, vamos lá. A gente presta o serviço e a gente ganha remunerado pela... Hoje a gente usa a XP como nossa ferramenta, né, como nossa corretora, então a gente usa ela. E toda a taxa que o cliente paga para a XP, ela divide com a gente. Porque ela entendeu que, como é que ela vai chegar em Lucas, em Salvador, se ela está lá em São Paulo? Ela ganhou capilaridade. Entendi. E, efetivamente, se você tem um assessor, se você não tem um assessor, para você não muda nada. Você vai continuar pagando taxa. Então é muito melhor que você tenha uma pessoa que esteja ali perto de você, que esteja ali, tipo, suprindo sua demanda. Mas para o cliente, como é que funciona? Talvez você queira entender mais a operação, seria isso? Então vamos lá. Você tem 50 mil, vou botar 100 para ficar mais fácil. Você tem 100 mil, vai entrar nessa operação estruturada. Basicamente, você entra na operação assumindo que você vai comprar a ação a 10 e se ela chegar em 11, você aceita vender ela para alguém. A opção é direitos e deveres, como eu falei. Tá. Então, se teve uma valorização ali de, sei lá, 1%, 1,2%, você aceita entregar, só que por você ser essa ponta que está oferecendo as suas ações para poder a pessoa comprar num preço mais barato, você recebe aquele prêmio. Então, efetivamente, se a operação der certo nesse período, você vai ter seu montante de volta e o prêmio que você recebeu. E esse prêmio é o valor, seria a taxa que você ganharia. Então, você de 100 mil, você teria ali 3 mil a mais. Então, você ganhou 3 mil em um mês. Fazendo absolutamente nada além de entrar na operação. Você não precisa ficar efetivamente na tela, olhando, acompanhando. E as opções têm prazos, né? E entra com o risco de capital, né? Investido. Como assim? Se os 100 mil dele, Sim. Se a operação for contra o planejado, ele perde. Mais ou menos. Como ela é uma operação estruturada, uma parte dessa taxa que ele ganha já está inclusa como um seguro. Ou seja, por isso que é uma operação estruturada. Você tem a parte da ponta de cima e a parte que deixa ela flat seria, caso ela caia
entre 3% e 5%, você recebe outro prêmio com a outra opção que você tem, e caso ela caia um pouco mais, você recebe outro prêmio. Então, efetivamente, se ela cair até uma faixa de preço, você vai ter ali um retorno para você se manter no 0 a 0. Pode acontecer dela cair mais do que essas faixas, mas como é que você mitiga esse risco? Existe esse cenário de cair, você tem o risco de ficar preso na ação? Existe. Só que a gente sempre, quando vai escolhe ações sólidas, blue chips, empresas que estão com valor descontado, ou seja, é muito improvável, a não ser que aconteça alguma coisa muito, muito rebuscada para que aquela opção caia, obviamente pode acontecer. É renda variável. Tem stop loss para isso também, né? Então... basicamente você fica comprado na ação, e você tem a opção de falar, vamos esperar voltar para o preço que você entrou, você sai. E por que a gente usa 1%? Porque 1% é curto, do ponto que você entra até o ponto que você sai, justamente para que seja muito mais fácil que ele chegue no 1% do que ele caia assim. Então a ideia é justamente essa. Mas efetivamente o que pode acontecer? Você entrou na operação, ficou lá, a operação caiu, você recebeu o prêmio, mas você está meio que preso na ação até ela voltar para o seu preço para você sair pelo menos no 0 a 0. E o grande lance da nossa mesa de renda variável é justamente essa. A gente usa o conhecimento do pessoal para que a gente consiga entregar performance justamente para que a gente também ganhe. Porque se o cliente não ganha, a gente também não ganha. Então, efetivamente, a gente precisa entregar performance. Então, não é certeza que vai acontecer, que a gente sempre vai entregar, não é isso, não é dar certeza de nada. Mas é entender que sempre vai ser da melhor forma possível para todos os lados. Para que não aconteça, não sei se eu fui claro até nada. Sim, claro. Uma coisa importante também é que a gente virou de praxe a gente perguntar sobre isso, né? Saber que serve para todas as profissões, inteligência artificial. Sim. Então, por mais que sejam humanos por trás da operação, por trás do mercado, claro que a gente lida com ciências exatas o tempo todo para saber o quanto a gente vai, com quanto a gente vai entrar, quanto vai ser a nossa estratégia para ganhar, para parar de perder e tal. Então, como é que essas ferramentas chegaram no mercado financeiro? E eu já vi que já tem gente aplicando golpes por meio disso também. Mas já existe um bom proveito dessas ferramentas de automatização, para colocar uma inteligência artificial para trabalhar nisso? E eu vou aproveitar a pergunta para dizer o seguinte. Hoje tem inteligência artificial, mas também tem os robôs de investimento, entendeu? Eu até fiz assinatura de uma vez, e onde você faz toda a programação, você faz toda a estratégia, deixa o robozinho ali, ele entra, compra, vende. E aí, qual é a sua visão? Inteligência artificial, os robôs, eles são capazes de operar, eles são capazes de trazer resultado. Como é que está hoje essa... É bom você ter falado que é diferente, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque o robô já existia antes, você só colocava a padronização de quando ele comprar, quando ele vender. Você fazia a análise ali que você desejava, você aplicava nele e ele operava sozinho. Só que hoje, nesse ano 2023, veio a inteligência artificial, que poderia ela fazer essa programação. Entendeu? Eu não sei como é que está o mercado nesse sentido aí, você que está. Boa, vamos lá. Vou começar falando primeiro da parte dos robôs. Porque eu vivi isso muito tempo, né? Eu operava, eu via, e muita gente fala, velho, os robôs vão caçar seu stop, você vai ficar caçando stop. E efetivamente, grandes gestoras, grandes instituições têm tanto capital humano suficiente para ter uma pesquisa muito profunda sobre isso, e muito dinheiro, que acho que é o que mais incentiva para que ele consiga chegar numa ferramenta muito boa. E o pessoal, assim, ganha muito dinheiro com o robô. Por motivos simples. O robô, ele não cansa. Ele não dorme. Ele não sente medo. Ele não sente... Ele é um robô. Qual é o objetivo dele? Ele obedecer o comando. Então, só que tem os poréns. Primeiro porém. Dentro do mercado financeiro, são negociações de milhares de milhões de pessoas. Quando você coloca um robô, dependendo do delay que você possa ter, talvez ele não faça da maneira que você programou. Esse é o grande problema quando a gente usa uma ferramenta para a gente operar, a gente, pessoa física, operar. Um institucional, por exemplo, o cara aluga um espaço do lado da Bolsa de Valores para que ele tenha o mínimo de distância possível e ele não tenha o delay que a gente tem. Então, efetivamente, quando ele manda a ordem vai no mesmo momento. Então, ele pega no preço que ele quer. Então, ele consegue comprar o dólar 5 e sair no dólar 5,2, ganhando esses 2 centavos. Fala, que 2 centavos? 2 mil centavos que ele vai ganhar? Mas ele faz isso 100, 500, 300, não sei nem quantas vezes, mas que ele faz isso ao longo do dia, muitas vezes. No final compensa.
Então, nesse sentido, os robôs eles já estão na nossa frente há muito tempo, mas não foram robôs que surgiram, apareceram, agora eu vou fazer isso. São humanos com muita capacidade técnica, crítica e de inteligência mesmo, que programaram aqueles robôs e entenderam as nuances que precisam para trazer para ali. Já nessa parte da inteligência artificial, eu vejo mais como uma questão mais até de engenharia social, tá? Efetivamente, você não consegue chegar no chat GPT e falar, opere para mim. Você consegue transformar... Ainda. Você consegue transformar a ferramenta até de uma maneira, usando o machine learning, né? Ele vai aprendendo conforme ele vai tendo ali os inputs. Mas eu, pelo menos até então, nunca vi nem nada parecido com chat GPT ou algo da inteligência artificial para operação. Eu já usei, inclusive, para montar um operacional que eu tinha. Ele dá cheio de erros, mas ele faz mais coisas do que eu já consegui na minha vida fazer, porque eu não tenho conhecimento nenhum de programação. Ele já me deu o negócio pronto, né? Só precisa realmente você ajustar, fazer o filtro. Mas como você falou, questão de tempo, né? Pode ser que daqui a alguns anos ele já esteja tão avançado que ele consiga trazer ali, tá, já uma solução, falando, você vai fazer isso, isso e isso. E sim, nada impede também que seja usado para essa parte, já, talvez das operações também. Mas enfim, você falou de golpe, né? Acho que a galera usa muito pra engenharia social, né? Deepfake, hoje em dia é muito fácil pegar a voz do cara, botar no deepfake da vida, fazer o cara falar alguma coisa que ele nunca falou, aí bota no Midjourney da vida, transforma, tipo, cria o cara numa situação que ele nunca estaria. Não sei se você viu, o Papa andando de skate, o Papa vestido com a roupa. Então, assim, hoje em dia, com essas ferramentas, né? Como a gente até no início da conversa a gente falou, ferramenta é uma ferramenta, ela é genérica. Ela pode ser. O problema é quem usa a ferramenta e para que ele usa. Uhum. Então ela ainda não está no estágio de substituir o trabalho do trader, nada perto disso, né? Porque o que ela te entrega, você ainda precisa do conhecimento necessário para interpretar e ver se aquilo vai funcionar de fato, né? Na minha opinião, sim. Eu brinquei até essa semana. Falei, os Power Rangers ensinaram isso há muito tempo pra gente, né? O Megazord só funciona quando tem alguém lá mexendo nele. Então, sim. É uma máquina, um robô gigante, mas se tiver ninguém usando ele, pai, vai fazer o quê? É um monte de lata. Então, assim, eu acredito nesse sentido, principalmente na parte da inteligência artificial dos robôs. Como eu falei, se não tem um humano ali para programar e para garantir que o funcionamento está sendo feito da maneira certa, pode ser que no futuro próximo até os próprios robôs já façam essa gestão ali deles mesmo. Que eles fiquem mais ricos que a gente, né? Melhor ficar mais rico que a gente. Mas, assim, eu acredito que ainda um ser humano com inteligência, com uma ferramenta, sabendo utilizar a ferramenta, ele faz... Porque essa sempre foi uma questão minha, entendeu? Eu falo assim, poxa, você estuda análise técnica. Bolsa. Eu comprei Márcio Noronha, aquele livrão, dele todo, além de muitos outros livros. Estudei e tal. Aí entra a questão psicológica, de você fazer análise técnica e você entrar comprando, né, subida, primeira onda, segunda onda, terceira onda e assim por diante. Mas um robô, tecnicamente, se você programar ele para fazer determinadas funções e comprar na hora certa, vender na hora certa, ele literalmente iria comprar e vender e não iria errar. Sim. Mas na prática eu vi o robô dando vários vacilos e tendo uma média de acerto. Exato. Uma média. E aí eu não me senti muito seguro em operar com o robô, não, entendeu? Aí o robô que eu comprei, eu sei que você tinha que fazer um curso do robô. Tem que fazer um curso da plataforma. Não, e assim, oficial, sim, junto com o Profit Chart, ele operava direto no Profit ali e tal. Pessoal uma coisa, não era coisa vagabunda, não, coisa top mesmo, bacana. Tinha um curso, tinha a programação básica e tinha um curso para você aprender a operar. Pô, velho, complicado isso aí, entendeu? Porque não tem uma programação que funcione todo dia em qualquer mercado, em qualquer operação. Então, não sei, assim, não é uma coisa definitiva. E eu acho que o segredo está em a pessoa entender de investimento, entender o que ela está fazendo e dar um passo de cada vez e sem correr o risco de perder tudo ou dar vários passos para trás. Concordo. E até comentando sobre isso, o vacilo que o robô dava era justamente por conta do delay. Porque o momento que o seu robô mandava a ordem aqui, quando a ordem chegava a comprar a R$2, quando chegou lá, só que já foi tanta ordem na frente, ordens que foram tipo assim, emitidas primeiro que a sua, digamos assim, que é literalmente quem chega primeiro.
você botou a 2. Só que 2, aí já foi subindo. Quando você comprou efetivamente faz 2,5. Já mudou toda a sua estratégia. Porque a sua ideia era sair de 2 para 2,10. Você já chegou no meio do caminho. Para dar o mesmo efeito, digamos assim, teria que sair de 2,5 para 2,15. Só que pela sua estratégia, você fez análise e falou, velho, não chega a 2,15. Não tem como chegar. E é justamente por isso que, às vezes, o robô dá esses vacilos, né? Chama de slippage o nome. Tipo assim, literalmente uma escorregada que o robô deu. Ele escorregou e, opa, era para 2, para 2,5. Então, por isso que acontece essas defasagens, tanto do preço que você tanto entra quanto sai. Então, para a pessoa física, é muito complicado você ter um robô que opere uma coisa que seja muito volátil, que tenha muita liquidez, balance muito, né, que tenha muita negociação, porque provavelmente você não vai conseguir a mesma velocidade que um institucional, como eu falei. O cara alugou do lado da bolsa de valores para ele estar do lado do servidor. Se ele pudesse conectar no servidor, ele fazia. Para ele mandar a ordem no servidor da própria bolsa. Então, isso realmente acontece. E, principalmente, essa questão do conhecimento. Você entender até o que você está fazendo. E aí a galera sempre torna a coisa comercial. Pô, eu fiz o robô, dá pra ganhar dinheiro, vou vender pra esse cara, mas eu quero ganhar dinheiro com o robô. Aí você fica, pô, esse robô é tão bom, por que você não usa o seu robô com todo o dinheiro que você tem? Não é bom? Então, eu sempre fiquei nesse dilema também de por que a galera faz isso. Mas, tudo é estatística. Nada não funciona 100% do tempo, nada. Em qualquer coisa da vida, principalmente no mercado financeiro. Não vai funcionar 100% do tempo, nada. É você entender que funciona em 60% do tempo, você vai perder em 40%, vai ganhar em 60%, e você vai ganhar na diferença. Não é você achar que, eu ganho em 60, vou botar todo o dinheiro da vida aqui, e nesse 60 aqui vai ser uma ordem lógica de as 6 primeiras eu ganho. Não é assim que funciona. Inclusive, até um teste de gerenciamento de risco que eu gosto até de citar, é literalmente como é que funciona a lógica do mercado. Imagina um saquinho com 10 bolas de gude. 7 são acertos, 3 são erros. Eu balanço o saco, entrego pra você. Você vai meter a mão, vai tirar uma bolinha. Pô, tirei um acerto. Na teoria, sobrou 6 acertos e 3 erros, certo? Só que no mercado, como é que acontece? Essa bolinha volta pra cá. Aí você sacuda e toma, faz de novo. Sim. E essa amostragem, ela não é em 10 só. Ela é uma amostragem longa. Por isso que eu falei, a gente tem que pensar em longas exposições para tentar encontrar média. E aí, nessa média, você vai perceber que a média que você vai achar ao longo do tempo é a média do saco, que é 70% de acerto, entendeu? É assim que funciona o mercado. E a gente tem a visão contrária. 70% de acerto, então se eu errei 3, agora é 7 eu acerto. Não é assim que funciona. Então, isso é um ponto importante de se falar, que não é falado, não é comum você fazer nenhum tipo de curso, nenhum tipo de nada que a galera falar isso. Essa referência eu peguei, como eu falei, num livro de fora dos Estados Unidos. E, assim, foi o que moldou todas as decisões que eu tomei ao longo da minha vida depois que eu entendi. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, porque eu vi funcionar. Hoje você ainda continua fazendo day trade ou não? Eu faço bem menos, até por conta de tempo. Eu faço mais por hobby mesmo. Hoje eu faço porque eu gosto. Mas dizer pra você que eu vivo fazendo o que eu fazia, não faço. Então, não é saudável pra mim. Não, como você falou, pô, entrei e não era pra mim. Eu percebi que não tava indo pro lugar que eu tava gostando. Faço porque gosto, é uma coisa que me diverte. Pô, é legal, eu gosto de fazer, com aquela emoção ali e tal, mas não é algo que eu coloco hoje como um plano A da minha vida. Sim. Mas faço ainda. Essa emoção é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar também, porque você tem que ser uma fortaleza psicológica para ver o dinheiro de verdade. Eu falei que eu estava trabalhando eu cheguei a brincar com valores em uma carteira fictícia. Sim. Com o dinheiro de verdade muda completamente, né? Então meio que não tem tanta graça você. Para você ter a sensação de verdade, para você ver a grana subindo ou caindo. Você poderia falar um pouco como isso afeta a sua mente, como você fica desgastado, como é que funciona isso, né? Pra gente. Afeta assim, o mercado tira o pior do ser humano. O pior e o melhor do ser humano. Mas normalmente é o pior primeiro, né? Porque a gente nunca tá preparado para o que a gente vai encontrar. Mas efetivamente é o seguinte, vamos imaginar, você montou uma estratégia, você percebeu que se você entrasse sempre, usando até o gancho da análise técnica, toda vez que tiver um pullback, na segunda onda você vai entrar, que vai dar certo. Pelo menos em X vezes. Então, 60% das vezes você vai fazer isso. Só que se você toma uma sequência de lojas de 3, 4, 5, na sexta você não vai lá para não entrar. Tomei 6 agora. Só que, na verdade, esse é o momento que o retorno da média vai aparecer, você tem que voltar. Só que, psicologicamente falando, é muito pesado para a pessoa ver o dinheiro caindo, ver você fazendo aquilo que você se propôs a fazer e dando errado, aí você já começa a gritar, poxa, não funciona, né? Em vez de comprar, eu vou vender. Só que esse era o momento que funcionaria, você resolveu vender. Então, a parte psicológica, eu acho que é 90% do trade.
Os outros 10 é a disciplina de você montar uma estratégia, montar um gerenciamento de risco de eu não posso perder mais do que isso por dia, de acordo com o que eu tenho, e o resto é como é que eu trabalho para poder fazer o que eu tenho que fazer todos os dias. Porque é muito fácil. Você falou, era fictício, dinheiro não é seu, você vai fazer o que você quiser, lá vai apertando. Mas efetivamente, se você chega num ponto que você tá na sequência de lojas, perdeu ali 6, 7, 6, estou botando pouco, tá? 6, 7, 8, 9, 10 vezes, é difícil você chegar na 11ª e falar, vou fazer de novo a mesma coisa que eu fiz perdendo aqui nos últimos 11 dias, imagina. O meu último operacional, eu fazia uma operação por dia. Esse meu operacional tinha uma taxa de acerto de 40%. Mas era assim, era um operacional que quando acertava, ganhava muito e pagava tudo que eu perdia. Mas tem coragem de passar, sei lá, 2 meses seguidos perdendo? Todo dia acordar e falar assim, pô, hoje dei uma operação, vou entrar. Perdeu. Aí na manhã tem, de novo. Pra você chegar depois de 2 meses e falar assim, não, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo há 2 meses e perdendo. Porém, nesse dia, quando você acerta, você paga os 2 meses e ainda sobra. Mas isso é estratégia para estratégia. Tem gente que prefere usar o risco-retorno positivo, o risco-retorno negativo. Eu não gosto do negativo, ou seja, eu aceito perder 3 para ganhar 1, eu aceito perder 5 para ganhar 1. Você vai acertar muito mais vezes, mas efetivamente no momento que você perde 5. Então, eu prefiro o risco-retorno seja o positivo. Eu arrisco perder 1 para ganhar 2, sempre. Eu vou perder 30, 40, 50% das vezes, mas quando eu ganhar, compensa. Sim. Então, esse é o segredo do mercado. Você tem um gerenciamento de risco, tem um risco-retorno na estratégia boa, e aí você consegue tirar um proveito bom. Mas falar assim é muito fácil. A parte psicológica pesa muito. Átila, e para a pessoa que está começando, você imagine que a gente fez um curso aqui chamado Impulso Digital, que vai estar no nosso site, onde eu ensino as pessoas a se capitalizarem, a começar a trabalhar, a começar a empreender. Mesmo que a pessoa não tenha profissão nenhuma, onde quer que a pessoa esteja. Mas para a pessoa que está começando, de repente, qual a dica que você dá? Boa. Curiosamente, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre o melhor investimento do mundo, que é investir em você mesmo. Por coincidência. Excelente. E eu acredito que esse é o grande lance, é o grande segredo nos empreendimentos, talvez nos investimentos. No início eu até falei, as pessoas que conseguiram resolver um problema, escalaram, ganharam muito dinheiro. Se você resolver um problema, você precisa ter conhecimento, você precisa investir em você mesmo, você precisa estudar, você precisa crescer financeiramente, intelectualmente e financeiramente, para que você chegue num ponto que você possa resolver problemas. E resolvendo problemas, você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a se capitalizar mais, e efetivamente, em algum momento, você vai ter uma sobra entre o que você gasta e o que você vai ter ali de renda, né? E é exatamente essa sobra que faz com que você, no futuro, talvez seja até meu cliente, se for o caso, mas você vai ter um acúmulo, você vai conseguir juntar. E assim, não tô nem falando no sentido de o cara precisa investir, o cara precisa ter bolsa de valor. Não, você pode. Qual é o seu sonho? O cara tem um imóvel, compra. Você tem um imóvel, você tem de onde. Você tem um fruto do seu trabalho ali. Então, pode ser uma otimização através do mercado financeiro, pode ser através de um imóvel, pode ser através de outro empreendimento que você viu uma oportunidade. Enfim, o mundo é muito grande até para a gente dizer o que é que deve ser a verdade absoluta. Na minha visão, até na minha ideia, falando como uma pessoa que também faz vídeos, né? Então, no fundo, talvez eu até seja uma influência, apesar de não me considerar assim. Mas eu sempre prezo pelo o que é que você quer. E não o que é que eu acho que é certo da vida, e por isso você tem que me se porque você me segue, você tem que obedecer cegamente o que eu falo. Não. Porque você quer ter uma casa? Vamos tentar trilhar o caminho para chegar nessa casa. Você quer viver de renda? Vamos tentar trilhar o caminho para viver de renda. Então, o certo não tem certo e errado na vida. O certo é o que você acha que é certo. Então, efetivamente, a gente traz dados, traz resultados matemáticos para provar você, ó, isso aqui você ganha tanto, isso aqui você ganha tanto. Mas você quer o de cá? Não. Você quer o de cá? Não tem errado, não tem certo. E como é que as pessoas podem encontrar você? Qual o seu Instagram? Qual o seu YouTube? Boa, beleza. Meu Instagram hoje é Tila Leal, ou seja, Átila Leal, o arroba é o A, né? E o resto é meu nome, então, arroba Tila Leal. E meu YouTube hoje, meu canal é arroba GR do Trader, de gerenciamento de risco. GR do Trader. Então, lá eu comecei inicialmente falando só sobre trading, e aí quando eu migrei para assessoria, eu também comecei a falar do mercado financeiro como um todo, e também dessa parte até de como é que a pessoa começa, como é que ela pode ganhar um dinheiro, fazer uma renda extra, enfim. Coisas que são pontuais para a pessoa que ainda não está no ponto de investir, mas pode ajudar muita gente. Então, efetivamente, a minha ideia
é trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, com um pouco de conhecimento que eu tenho, de uma forma democrática. Eu não quero ser o cara que vou chegar para você aqui, vou colocar você numa situação onde eu preciso provar para você que eu preciso. Não, literalmente falar para você, velho, se você não gastar tanto em relação ao que você ganha, vai sobrar um pouquinho. Esse pouquinho, às vezes, pode ser a diferença daqui a 30 anos. Você juntando ali 30, 300 pontos, 500. No final de alguns anos, você tem bastante dinheiro acumulado, talvez você nunca acumulasse. Vai falar, pô, mas 300 é pouco, hoje. Mas daqui a 10, 15, 20 anos. É um dinheiro que talvez você nunca tivesse, porque você fica nesse pensamento, e efetivamente você vai ter. Então, normalmente minha rede social, se não for GR do Trader, é Tila Leal. O Instagram é Tila Leal e o resto é GR do Trader. O TikTok eu uso de vez em quando também, os vídeos que eu posto lá. O YouTube também, GR do Trader. Então, para me achar é muito fácil. Perfeito. Lucas, você, por favor, coloque aí embaixo. Também na descrição, para que as pessoas possam encontrar ele com facilidade. E um outro aspecto também que eu queria questionar você é o seguinte, é que muitas pessoas não percebem isso, não sabem isso, que é a questão do poupar todo mês, que é uma filosofia. Eu me lembro que na época que eu comecei a trabalhar, sem um tostão no bolso, quando eu ganhava 20, 30 reais, eu reinvestia 2/3 desse dinheiro. Quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu continuava reinvestindo 2/3 do dinheiro. Hoje eu continuo reinvestindo 2/3 do que eu ganho. Entendeu? E as pessoas não são capazes de perceber isso. Porque eu fui um pouco fora da curva, que normalmente o pessoal fala 10%, 15%. Sim. Eu sempre fui 60%, 50%, 60%. Passar aperto, ficar endividado para adquirir alguma coisa. E eu acho que, assim, a pessoa não precisa ser exagerada igual a mim. A pessoa pode, sim, investir 10%, 15%, 20%. Mas o que eu acho que é importante é exatamente a filosofia de você sempre reservar algum para você construir um patrimônio, independente de qual a forma que esse patrimônio seja. Pode ser ações, sim, pode ser fundos, pode ser uma poupança. Poupança não, que vai perder para a inflação. Muito, vai perder o dinheiro todo para a inflação. Mas pode ser um CDB, pode ser um fundo imobiliário, pode ser um imóvel, pode ser um terreno. E no Brasil, eu acho um país muito rico. Eu estava até conversando com uma prima, que mora na França, um Brasil muito rico e muito rico em oportunidades. Aqui as coisas são meio que discrepantes, sim, e existem muitas oportunidades, entendeu? Até porque a gente tem muita crise, e crise gera oportunidades. E é o que eu prego e que eu acho importante dentro do gancho que você falou, entendeu? É a filosofia de sempre reservarmos alguma coisa para investir no futuro em algo. Sim, muito bom. Eu gosto desse método que você tem, que é mais democrático, que mais interpreta como a pessoa leva a vida para definir uma estratégia para ela. Basicamente não enche o saco das pessoas, eu acho muito fundamental. Não sabe ninguém. E como o Luciano falou, eu acho muito importante também a gente dizer o que é que a pessoa precisa para começar, não importa de onde ela está, não importa em que patamar ela está financeiro, como ela começa, do quanto ela precisa para colocar uma grana numa corretora e começar a estudar isso e começar um investimento. Beleza, vamos lá. Vamos por partes, né? Uhum. Primeiro, eu já cheguei a essa conclusão também, que o ponto que faz a pessoa ter uma disciplina financeira é literalmente ela ter um método. 2/3? 2/3. Eu vou guardar 10%, 5%, não importa. Se você tiver esse hábito, você tem 100 reais, se você tem 10 milhões, você guarda 5%. E o hábito é a disciplina de você fazer aquilo ali constantemente, porque aquilo ali talvez seja um ritual, te faça você se sentir bem. Efetivamente é você se preocupando com o futuro também, né? Querendo ou não. Como o Luciano falou, independente do lugar que você vai colocar esse dinheiro. Mas se você guarda ele para algum motivo, você já está colocando você do futuro como prioridade. Então, começa desse jeito. Entender que você não pode gastar mais do que você ganha. Claro que existem situações em que você vai se apertar, vai se endividar. Mas se você tiver um pouco de disciplina de sempre que você ganha alguma coisa, você guardar um pouquinho, você vai juntar um dinheirinho em algum momento. Pode ser pouco, pode ser muito, mas é o que o Luciano falou. Não importa se você, quando ele ganhava 10, 30, 20, 40 reais, ele guardava. Se ele estiver ganhando 100, 200, 300 milhões, ele vai guardar igual. Tá? A lógica é essa. Você criar essa disciplina de você poder fazer isso.
E hoje, as corretoras, a grande maioria delas, já está democratizando isso também, esse acesso. É muito fácil você abrir uma conta corretora. Hoje tem muita corretora que zera a corretagem para muita coisa. Hoje você consegue títulos públicos do governo, Tesouro Selic, por exemplo, você consegue muito barato, às vezes de 10, 15, 20, 30 reais. É muito barato você conseguir deixar alocado ali em algum lugarzinho que vai estar te rendendo pelo menos alguma coisa. Melhor que a poupança, né? Porque a gente nem considera a poupança como investimento, mas melhor do que um efetivo deixar na conta, guardar embaixo do colchão, guardar em qualquer lugar. O ponto principal é esse: você entender que a educação financeira ela é fundamental, deveria ser falada nas escolas, na minha visão. É efetivamente o que vai preparar você para a vida. Talvez uma fórmula de Bhaskara você nunca usa na vida, você não for muito direcionado para aquele conhecimento. Mas como é que você não sabe como é que você gera seu capital? Como é que você não sabe como é que você vai pegar seu dinheiro, vai cuidar do seu dinheiro de forma consciente, de forma prudente? Então, isso as escolas hoje não falam, deveriam falar, porque realmente é o que a gente usa para a vida. A gente aprende muita coisa na escola que é literalmente para transformar a gente em uma engrenagem para poder manter ali o sistema, né? Mas a ideia, eu acho que é começar através da educação financeira. A gente tem até um dado lá da nossa própria corretora que a gente usa. Nossa corretora não, da XP que a gente usa como credenciado da XP. 80% dos brasileiros não têm educação financeira. E os 19 que sobram, não é que eles investem, não. Que eles sabem que eles não podem gastar mais do que eles ganham. Desses 19, é uma parcela pequena das pessoas que realmente entendem, não, eu preciso investir, eu preciso guardar um pouquinho. Então, para você ver o quanto defasado é esse dado, né? Então, uma coisa absurda. E isso é bem, bem triste, mas o papel, assim, até meio utópico, é tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento para tentar reduzir um pouco essa estatística ao longo dos anos. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu vi uma entrevista de uma pessoa, de um baiano, que eu até o convidei para vir para cá, Sim. e ele fala, tem uma frase dele que ele gosta de repetir, que é o seguinte: os pobres ganham dinheiro para poder viver, e os ricos primeiro fazem, né, ganham dinheiro e gastam para viver, mas os ricos sempre fazem o que é preciso primeiro, para depois utilizar o dinheiro para poder viver. E o pobre não. O cara, ganha um dinheirinho aqui final de semana, sabadão, sextou, vamos curtir, vamos pra balada, e gasta o dinheiro todo aquilo ali. E muitas vezes nós, assim, nós que eu digo, as pessoas que já têm uma certa estrutura, vai fazer o quê? Vai primeiro fazer o que precisa, para depois, literalmente, pegar e queimar o dinheiro por conta disso. Segue até aquela lógica que eu falei do curto prazo. No curto prazo, literalmente isso. Pegou dinheiro, comprou ali uma cerveja, comprou uma carne, pronto, acabou o dinheiro do cara. Próximo mês, de novo, lutar pelo dinheiro para poder fazer igual. Não, e normalmente o cara recebe dia 5, gasta até o dia 15. Exato. Pega o controle ali, primeiro, esse. E já gasta e... Com certeza. Tal, entendeu? E a vida, né? Fazer o quê? Pois é. Sim. Mas, cara, muito bom, excelente papo. Outra pergunta, só para encerrar o seguinte. As pessoas que queiram consultar você, queiram contratar, como é que elas fazem? Ela entra em contato pelo Instagram, pelo YouTube? O que ela faz? Boa, beleza. Porque Vamos lá. a gente vai deixar o seu contato. Perfeito. Perfeito. Eu tenho um contato comercial mesmo, um número comercial, que é o que eu uso para atendimento. E como é que funciona? As pessoas entram em contato, a gente marca uma reunião para fazer literalmente um diagnóstico, entender tudo aquilo que a gente conversou, entender como é que tá a realidade, como é que tá a pessoa, o que a gente pode fazer em relação ao planejamento financeiro para ela. E aí eu apresento o planejamento, se fizer sentido para ela, ou legal, gostei, a gente segue e começa uma relação de longo prazo. Então é literalmente entender que você vai casar comigo aí por um bom tempo. Uhum. Porque a intenção é prestar um bom serviço para que se mantenha essa relação duradoura e que seja benéfico para os dois. Então, a ideia é que você ganhe dinheiro, otimizando o seu dinheiro, e ganhar também, porque eu estou fazendo essa parte da assessoria para você. Então, o contato é esse. Você vai deixar aí, né? Eu falei esse, como se estivesse aqui na tela do lugar, mas o contato é através do WhatsApp mesmo. Pode mandar mensagem para mim, a gente marca um bate-papo e apoio. Excelente. Redes sociais, todos os links úteis vão estar aqui na descrição. Vocês se inscrevam para ver mais conversas incríveis como essa. Cara, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho até aqui. Muito obrigado. Foi muito, muito bom e encantador conhecer seu trabalho no YouTube e no Instagram.
Átila, obrigado, viu? Seja bem-vindo. As portas estão abertas. Maravilha. Quando quiser voltar, a casa é nossa aqui. Não fala assim, nunca volta. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, de verdade. Eu acho muito legal bater papo sobre. Gosto muito de falar sobre, gosto muito de conversar sobre o mercado. E gosto muito de, assim, compartilhar ideias, né? A gente aprende mais compartilhando. Eu me lembro que eu falei que eu vivia uma vida que eu não gostava, era justamente isso que eu não tinha. Sim. Era esse compartilhamento de ideias que eu não tinha. E eu acredito que isso é muito agregador. Então, E nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é ensinar, explicar, dialogar, dar ideia às pessoas que estão nos assistindo. perfeito. Porque eu conheço centenas, milhares de pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. E eu convidei o Lucas para a gente montar esse canal exatamente para trazer informações que eu acho que um monte de gente que eu conheço não tem. E um monte de gente que eu não conheço também não tem. Então a gente montou o canal para todo mundo Muito legal. nos assistir e poder crescer junto com a gente também. Porque isso aqui nosso é um crescimento, é um desafio e é empreendimento. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Sim. Faz total sentido. Eu comecei também gravando vídeo assim, os amigos perguntavam, eu falei, pô, vou gravar mais todo mundo de uma vez só, porque eu ficava falando toda hora a mesma coisa. Uhum. Acabei gostando, já tinha essa via da arte marcial, como eu falei, dava aula. Pô, gostei, vou fazer. E aí tentei unir o útil ao agradável, né? Então, como você mesmo falou, eu tenho essa parte também, claro, que eu quero gerar autoridade para poder também até ter mais clientes, até ter clientes de outras formas que eu nunca cheguei. Às vezes eu alcanço pessoas na rede social que eu nem imaginava. Cara lá de, sei lá, Brasília, Manaus. Teve gente já que falou comigo assim de longe, então é uma forma muito boa de gerar conteúdo, gerar autoridade e continuar aprendendo, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais do que só estudando. Perfeito. Excelente, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tá bom. Até logo e não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar com as pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar, tá bom? Tchau, tchau. E ativa o sininho também, né? Quando sair vídeo novo, também você recebe uma notificação. Importante. É importante. Tchau, tchau, gente. Valeu. Boa.